Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus 11, dos versículos 20 ao 24. Aqui na versão da Bíblia Mensagem, esse trecho está colocado como os ritmos livres da graça. Esse é o nomezinho que vai em cima do bloco de versículos aqui, que começa no 20 e vai até o 30. E aí o evangelista coloca que em seguida Jesus censurou algumas cidades, nas quais já trabalhara muito, mas com pouco resultado, porque o povo se mostrara cético e indiferente. E aí Jesus vai citar o nome de algumas cidades aqui, dos versículos 21 ao 24, e comparar essas cidades, essas pessoas pomposas como pavões, segundo ele aqui, com o povo de Sodoma. Que se eles lá em Sodoma tivessem tido as oportunidades que essas cidades, essas pessoas da época dele tiveram, Sodoma ainda estaria de pé, né? E no dia do juízo, eles se sairiam melhor em comparação àquelas pessoas que estavam tendo contato com Jesus ali. E é interessante que o evangelista coloca aqui no versículo 20, em seguida. Em seguida do quê? Aí nós vamos até os versículos aqui 15, 16, e lendo até o 19, nós vemos que Jesus ele está procurando uma forma de comparar as pessoas que estão ali, na sua época, com algo. E aí ele encontra a comparação. Ele diz, com que posso comparar essa geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando aos pais, ou reclamando dos pais. E aí ele vai falar sobre João Batista, e enfim. Ou seja, Jesus está falando sobre indiferença. E é muito interessante que existem muitos cristãos que estão indiferentes à obra de Jesus. Aqui, Jesus estava trabalhando muito na região dessas cidades, mas o resultado se mostrava baixo, se mostrava ruim, porque as pessoas eram céticas e indiferentes. Cético é aquele que não crê, né? Não necessariamente que não tem fé, mas é aquele que não crê, ele é cético. Ele está vendo algo acontecer, mas ele encara aquilo com ceticismo, ele encara aquilo com pessimismo, ele encara aquilo já prevendo que não é de nada, não dará certo, né? Não é necessariamente quem não tem fé. E o indiferente, que da mesma forma, o indiferente não é aquele que não tem fé, é simplesmente aquele que vê acontecer e como ele está, ele continua, ele fica. Então ele está se mostrando indiferente, para ele tanto faz como tanto fez. Então olha que interessante, ele não condena as cidades por falta de fé. Pelo menos ele não coloca aqui, não. Nesse texto nós não temos isso. Ele coloca aqui as cidades, ele censura o povo dessas cidades, porque eles se mostram céticos e indiferentes, mas céticos e indiferentes ao quê? A obra de Deus sendo realizada ali, bem à frente do nariz deles, na pessoa de Jesus Cristo, nos milagres de Jesus Cristo, enfim, tudo que ele estava fazendo ali. Então, olha só que interessante. Hoje, muitos cristãos estão dessa maneira. Não são pessoas que não têm fé, são pessoas que têm fé. Só que são pessoas que têm fé, mas elas são céticas e indiferentes. O cético, ele se mostra de várias formas, né? Mas uma aplicação que nós podemos colocar aqui é aquela pessoa que deixou de frequentar a igreja. Ela se diz cristã, se diz evangélica, se diz parte do corpo de Jesus, porque uma vez que você é cristão e se acha salvo, você faz parte do corpo de Jesus, mas não quer, encara a igreja com ceticismo, não quer fazer parte. Olha só que interessante, Jesus no Salmo 23 diz que ele é o bom pastor. Isso é o povo de Israel, melhor dizendo, falando para Deus. E toda essa narrativa do bom pastor, ela se aplica a Jesus em relação à igreja. Jesus é o nosso bom pastor. E a vida com Jesus não é uma vida individual, não é uma vida separada, é uma vida comunitária. A transformação que Cristo faz dentro de nós, ela se mostra, ela se torna prática, ela se explicita e se aprimora no meio das pessoas, no meio da congregação, no meio da igreja. O cristianismo, ele nos chama à vida comunitária, a transformação pessoal e a vida comunitária, porque uma coisa dialoga com a outra. E o bom pastor lá do Salmo 23, ele não cuida de uma ovelha, ele volta por causa de uma, mas ele pastoreia todo um rebanho. É o que Cristo faz.
Então, os céticos, os indiferentes, são aqueles que, assim como os céticos têm fé, mas estão dentro da igreja, parados, imóveis, como se fossem uma planta. Ou são os que estão dentro das igrejas, frequentando reuniões dominicais, ou que sejam reuniões de oração, ou que sejam reuniões de estudo, enfim, mas que não são parte da vida prática da igreja, não são parte da vida cotidiana da igreja, não são aquelas pessoas que fazem a igreja acontecer. Só ser um espectador de auditório em uma igreja não significa que você está fazendo a obra de Deus por completo. Porque Deus não quer, Cristo não chamou as pessoas para serem espectadoras num auditório. Embora as reuniões sejam importantes, os cultos, como os crentes falam, sejam importantes, nas celebrações, elas não compõem o todo da igreja. Uma vez eu ouvi um pastor falar que isso eram os 10 minutos de intervalo no futebol entre um tempo e outro. É o culto na sua semana. Mas existe todos os outros 45 minutos de um tempo e de outro, se a gente for fazer essa alusão do futebol, que é a continuidade disso na sua semana e a continuidade fora da igreja e a continuidade disso dentro da igreja, trabalhando nos ministérios, fazendo com que a igreja aconteça, permaneça em movimento e assim mais pessoas sejam alcançadas, servindo. Então, que nós não estejamos como essas pessoas aqui condenadas por Jesus, pelo ceticismo e pela indiferença. Coragem, mova-se, faça uma autoanálise, um autoexame e veja em quais pontos você está tropeçando para que você não fique como essas cidades aqui ficaram. Jesus dizendo que no dia do juízo até Sodoma e Gomorra estaria melhor em comparação a elas. Então essa aplicação que nós podemos fazer, dentre várias, nesse texto aqui. Uma aplicação que diz respeito à nossa vida como igreja. Busque ser igreja, busque estar na igreja, busque a vida da imitação de Cristo que reflete, que inspira, que toca vidas de outras pessoas ao seu redor. Deus abençoe você. Até amanhã.